Mais de 10 nomes entram oficialmente na lista dos réus por tentativa de golpe no Brasil, mas 2 escaparam por enquanto. O que está por trás disso tudo? Enquanto o país tenta virar a página, o Supremo Tribunal Federal segue escrevendo capítulos importantes na nossa história recente. Dessa vez, a maioria dos ministros decidiu transformar em réus mais de 10 acusados de envolvimento numa suposta tentativa de golpe de Estado. As acusações são pesadas, plano para manter Bolsonaro no poder, articulações políticas clandestinas e até assassinatos em pauta. Mas calma, 2 nomes foram poupados: Cleverson Ney Magalhães e Newton Diniz Rodrigues. Por quê? Segundo o relator Alexandre de Moraes e outros ministros, não há provas suficientes de que eles participaram do plano. Ou seja, você pode estar numa reunião, mas se não disser nada, talvez escape da guilhotina. A defesa dos acusados diz que tudo não passou de confraternizações, encontro entre amigos, conversa fiada de boteco com gente graúda. Mas a pergunta que não quer calar é: até onde essas investigações vão chegar? Quantos ainda serão denunciados? E, principalmente, até onde vai a paciência do povo brasileiro com esse clima de instabilidade? Então, sem mais enrolação, vamos lá acompanhar o ministro Flávio Dino e o Alexandre de Moraes. Como de praxe, motivo a questão fundamental relativa à justa causa. Não se cuida de incursionar no mérito, mas de tecer algumas considerações que atendam ao dever do julgador de fundamentação e o direito das partes de conhecerem as razões pelas quais um veredito provisório inicial é firmado. É, como sabemos bem, um controle público quanto à imparcialidade do julgador, a enunciação das motivações como uma espécie de reserva de consistência da decisão judicial. O farei, senhor presidente, em 5 pontos muito breves. O primeiro é que a análise desse núcleo se presta também a expungir qualquer dúvida quanto à existência de pessoas armadas. Durante algum tempo, no legítimo debate nos autos e na sociedade, veio a ideia de que a arma ou as armas utilizadas havia sido simplesmente bíblias. Eu não duvido que elas tenham existido, espero até que tenham existido, mas não há dúvida que, obviamente não como arma, mas sim como um elemento de, quem sabe, até transmissão de bons valores, mas não há dúvida que, pela natureza das funções existentes, no caso, neste núcleo, havia pessoas armadas, porque se cuida de militares e policiais. E isto se presta à análise final quanto à tipificação, uma vez que alguns dos crimes imputados se referem especificamente à existência de armas. A segunda observação diz respeito aos valores fundamentais da hierarquia da disciplina. É curioso a leitura compartimentalizada do artigo 142 da Constituição. É uma hermenêutica muito singular, em que exatamente essas 2 palavras que lá constam não foram lembradas. Hierarquia e disciplina, que são fundantes da identidade constitucional das Forças Armadas. O que distingue as Forças Armadas de um bando? A hierarquia e a disciplina. O bando é armado. As Forças Armadas, obviamente, são armadas. Se não há hierarquia e disciplina, não existem Forças Armadas. Existe outra coisa. E na medida em que há todos esses elementos que foram descritos pelo eminente relator, nós temos, sim, um indício poderoso de quebra do Estado Democrático de Direito, uma vez que Forças Armadas sem hierarquia e disciplina são, em si mesmo, uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Então, essas atipicidades todas, eu governei um Estado e, por isso, lidei com polícias que era inimaginável que eu chamasse um major da polícia para uma reunião sem ciência do comandante da polícia, ou sem a sua participação. Em 8 anos, isso jamais ocorreu. Ministro Flávio, Pois não. Eu não tive o prazer ou a dor de governar o Estado, mas Vossa Excelência disse, eu fui secretário de Segurança Pública, se eu chamasse um coronel direto sem chamar o meu comandante-geral, era desprestígio total para o comandante-geral. Era a mesma coisa que trocar o comandante-geral, não é verdade? E é exatamente, ministro Alexandre, que é essa atipicidade que eu gostaria de chamar a atenção. Uma reunião em que um comandante em chefe chama um subalterno e não chama o comandante,
em si mesmo já é um indício. Não afirmo que por si só seja um juízo definitivo, mas é um indício de, ao haver um sinal tão poderoso de quebra de hierarquia e disciplina, mostrar que havia uma ambiência permissiva à perpetração, quem sabe, veremos ao fim, de crimes contra o Estado Democrático de Direito. A terceira observação. O colaborador, Mauro Cid, fez alusão à conversa de bar, e isso foi invocado seguidas vezes da tribuna. Infelizmente, conversas de bar podem levar à perpetração de crimes. Conversas, às vezes, em si mesmas, são crimes. E só ia acontecer muitas vezes, em determinado tipo de delito, que eles sejam verificados exatamente em bares. Bares, restaurantes, shopping center. Então, não é o fato do delator ou colaborador aludir à conversa de bar que significa dizer que isso, por si só, exclui a possibilidade. Vejamos. Imaginemos aqui que nós nos encontrássemos num ambiente informal e viesse um advogado neste ambiente informal e oferecesse a um dos julgadores uma vantagem. Pelo fato de ser num restaurante, ou num bar, ou na casa de alguém, isso excluiria a consumação de um crime? Claro que não. Então, não é o fato de ter 10 cadeiras ou 20, haver uma roda, 5 mesas, ser em tal ou qual lugar que leva à desimportância dessa reunião. Que, como vimos, trouxe um elemento, que é o quarto e penúltimo que abordo, que é a demonstração de que havia um critério das pessoas presentes. Basta ter acompanhado todo o encadeamento lógico transmitido pelo eminente relator, que nós verificamos que o critério era o fato de pessoas serem assistentes de pessoas chaves, assistentes de comandantes. E é um critério que, logicamente, faz sentido. Se havia a ideia de persuasão ou de coação, seja lá como isso se considere, é natural que houvesse essa preocupação. Portanto, essa reunião do dia 28, a quarta observação que faço, tem sim relevância, independentemente do seu caráter formal ou informal. Evidentemente, vamos perquirir ao longo da instrução sobre quem participou, quem puxou, foi na casa de um ou de outro, por que foi e o que cada um disse e quais os atos daí emanados. Mas quero sublinhar algo, a meu ver, de grande importância. O direito penal, ele tem uma função repressiva e, por ser repressivo, é preventivo. E quando nós fazemos alusão aqui, ao longo da apreciação do recebimento da denúncia, a outros eventos da história brasileira, a exemplo do Manifesto dos Coronéis de 1954, a ambiência que se gerou em 1964, o AI-5 e outros eventos tristes da vida brasileira, nós vamos encontrar simbolicamente nesta sala a ideia deletéria que deve ser expungida para sempre do ethos das instituições militares, segundo a qual existem inimigos internos, elementos hostis na pátria, que devem, portanto, ser alvo de combate militar. A função preventiva geral, a meu ver, deve se materializar na ideia que isto deve ser definitivamente banido, porque só conduz a desastres na vida brasileira. Nunca deu certo. E é algo atípico em termos internacionais. Ninguém nunca viu o exército dos Estados Unidos incursionando contra o seu próprio povo. O exército da França, da Inglaterra. Então, isto se formou num certo momento da história mundial, o período da chamada Guerra Fria, e atipicamente ficou reverberando até praticamente o fim do primeiro quartel do século XXI. É como se nós estivéssemos aqui, quase 100 anos depois, tratando de uma doutrina equivocada,
desastrosa, surgida nos estertores da Segunda Guerra Mundial. Então, eu creio que essas alusões todas a este manifesto que está nos autos, quem lê o manifesto, essa carta, vê aqui esta exótica, esdrúxula, anacrônica e nociva doutrina expostas em palavras. As Forças Armadas, o pobre do Caxias vai sempre parar nisto aqui, soldados de Caxias possuem a capacidade e estão dispostos a enfrentar as adversidades atualmente presentes em nosso solo pátrio. Quais as adversidades? A presença de inimigos internos. É esta a doutrina. E vem, o filho teu não foge à luta, ou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Nesta data, 28 de novembro, algum exército estrangeiro estava ameaçando invadir o Brasil? Não me consta. Havia alguma força bélica estrangeira nas nossas fronteiras, ou no mar territorial, caça sobrevoando o Brasil? Isto sim seria uma preocupação constitucional, legítima, digna das Forças Armadas. Então, creio que, em algum momento, quem sabe, esse julgamento produza essa dimensão preventiva, dita função preventiva geral. Na função repressiva, função preventiva específica, a função preventiva geral quanto à eliminação definitiva desta perversa ideia de que as Forças Armadas devem se mover como tutores da nação contra inimigos internos e elementos hostis. Todos os cidadãos e cidadãs brasileiras são igualmente patriotas, sem exceção, para as Forças Armadas. E quem pode distinguir, classificar e punir as pessoas é o Poder Judiciário, e mais ninguém. Então, creio que isto deve ficar muito assentado para que nós possamos, com esse julgamento, contribuir para a defesa do Estado democrático de direito de modo sustentável e não apenas até a próxima esquina da história. E, finalmente, é curioso, ministro Fux, Vossa Excelência, que eu tenho imenso respeito, já lhe disse, há décadas, quando lhe homenageava, já ainda como estudante, como um processualista ilustre do nosso país, deve, às vezes, ficar perplexo quanto à ideia de como se forma um juízo de certeza. Como se houvesse uma prova tarifada no direito brasileiro. Imaginemos crimes contra a dignidade sexual. Se houvesse a ideia de prova tarifada, não haveria nenhuma condenação, a não ser que houvesse confissão. Na verdade, o juízo retrospectivo que nós fazemos é sempre a partir de indícios, a não ser quando há uma prova documental cabal, uma confissão, mas em crimes complexos, claro que é um raciocínio indiciário. E por isso eu concluo, eminente presidente, dizendo, de um lado, há um alinhavamento lógico dos indícios esses, paradoxalmente constantes, dos meios tecnológicos e em que havia a suposta perpetração de crimes. É como se houvesse nessas tecnologias Deus e o diabo ao mesmo tempo. Porque o mesmo WhatsApp, ou seja lá a rede que for, que servia para, eventualmente, troca de diálogos que serão aquilatados ao fim do processo, é de onde emergem os indícios. E esses indícios são muito curiosos, ministra Carmen. A senhora, que é a mais antiga dentre os presentes,
e, portanto, conhecedora. A antiguidade é exatamente. Na antiguidade, no tribunal. Esclareço. Porque já vem de uma longa data, já acabou de dizer que era estagiário, o ministro Fux já era um jurista. Agora, o problema é dele, com a idade. Não, e ele vai. Tenho. É homenagem. Homenagem, ministro. Olha, eu vou dizer para a senhora, quando eu fui deputado federal, eu escolhia meus interlocutores todos acima de 70 anos, porque eram mais sabidos do que eu. Então, é homenagem. Então, veja, ministra Carmen. Foi elogio também? Mais sabido do que eu. Vou entrar com embargo. Não há 70 anos que eu estou aqui dentro. Não, 70 de idade, ministra, 70 de idade, que a senhora ainda vai chegar um dia. Então... Se Deus quiser, eu 100. E eu estarei presente. Veja, a senhora, Vossa Excelência, que conhece Brasília bem, quando o ministro relator fala de carga de um celular numa farmácia no Sudoeste e fala do restaurante Gibão, não sei das quantas, Gibão da Carne de Sol, ele está falando do Parque da Cidade. E quem conhece Brasília sabe que é um eixo. Depois aparece o Pátio Brasil. Então, a sequência é Pátio Brasil, Parque da Cidade, Sudoeste. Então, essa configuração indiciária é um elemento de convencimento, porque ela é um elemento de plausibilidade. É plausível que pessoas que estavam no restaurante Gibão da Carne de Sol no Parque da Cidade fosse uma farmácia do Sudoeste. É plausível. Se houvesse a ideia, não, eles estavam no restaurante Gibão, que eu pressuponho que seja esse lá do Parque da Cidade, e foram carregar o celular lá em Sobradinho ou em Planaltina, eu diria, bom, tem algo de errado. Mas Sudoeste é contíguo, é lindeiro. Por que eu trago esse exemplo? Para dizer que creio que há demonstração suficiente de indícios a partir de configurações fáticas como essas descritas pelo eminente relator. São fatos objetivos que, mediante operações lógicas, se transformam em prova. Indícios vários e concordantes constituem prova, lição quase que secular do direito brasileiro. E, por outro lado, evidentemente, acompanho o relator quanto não à inexistência de indícios em relação aos denunciados Newton e Cleverson. Eu não chego a dizer que há inexistência, apenas considero, acompanhando o eminente relator, e fiz anotações, de que não há o standard mínimo em relação a eles. O que há é muito frágil, porque exatamente essas alusões não vêm acompanhadas de mensagens, de fatos, de ações que estejam documentadas nos autos, e por isso mesmo acho que a prudência demanda que, em nome desse juízo preliminar, nós possamos afastar, neste momento, em relação a eles, o recebimento da denúncia. Por isso, senhor presidente, eu iria tecer considerações em relação a cada um dos acusados, mas o eminente relator já o fez, apenas uma consideração de ordem geral. Eu compreendo bem a natureza da sustentação oral, porque tive a honra de já fazer algumas, e sei bem que é um momento de apresentação daquilo que o advogado tem de mais forte, de mais poderoso. Claro. No curso da instrução, contudo, é importante que a abordagem seja mais ampla. Evidentemente, nos 15 minutos não cabe essa abordagem ampla. Mas durante a instrução processual, eu, particularmente, como um destinatário da prova que será produzida em contraditório judicial, acho muito importante que haja uma análise do conjunto de fatos. Ou seja, não basta dizer, olha, de 10 fatos descritos, 1 é frágil. Sim, mas restam 9. Então, é importante que, no curso da instrução, repito, não nesse instante, haja essa preocupação, que não basta dizer, olha, tal fato, de algum modo, foi equivocadamente imputado pela polícia ou pelo Ministério Público, que pode acontecer. Claro que pode. Até todos os fatos, porque todos nós somos falíveis, todos, sem exceção. Obviamente, isso se estende ao órgão de investigação, ao órgão de acusação e também, obviamente, às defesas e ao Poder Judiciário. Por isso mesmo, temos que estar sempre em busca dessa visão completa após a instrução, para que aí, sim, possamos ter um juízo definitivo. Por enquanto,
com exceção dos 2 denunciados a que fiz alusão, acompanhando o relator, considero que há demonstração cabal de materialidade e indício suficiente de autoria, voto com o relator.